A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Projeto EBD. Meus irmãos, aqui estamos nós para mais uma aula. Nós tivemos um atraso de algumas semanas por motivos de trabalho, né? Nós vamos estar abordando hoje a lição 11, né, que nós vamos estar falando sobre a realidade bíblica do inferno. E sem perder tempo, eu quero que você acompanhe, por favor, o texto áureo comigo, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25 e o versículo 41, que diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos já seguir para a verdade prática, que diz o seguinte: O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. A sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a realidade bíblica do inferno. Nós bem sabemos que já estudamos na terceira aula, se não me falha a memória, desta revista, né? Nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, né? Caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar aos céus. E na terceira aula nós falamos, né, abordamos o assunto sobre o céu. E assim como existe o céu, né, como existe a realidade do nosso céu, a qual nós estamos destinados àqueles que seguem a palavra do Senhor, assim também existe o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, e aqueles que não seguem e não obedecem à palavra de Deus. Então nós entenderemos um pouquinho mais sobre a realidade bíblica do inferno nesta aula. Vamos ler, por favor, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 25 e o versículo 41 até o 46. Você pode acompanhar na sua tela, mas por favor, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo. Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizerdes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha só, essa palavra é bem forte. Jesus estava pregando a respeito do inferno, né? Nós devemos entender que Jesus não só pregava sobre os céus, Jesus não só pregava pela esperança, mas sim, Jesus pregava sobre o destino daqueles que não seguiam as boas vontades do Evangelho. Nós temos que entender que aqueles que não são caridosos, né, aqueles que não têm compaixão com seus irmãos, não são dignos de entrar no reino dos céus, pois muitos podem até mesmo dizer: Ah, Senhor, eu te amo. Ah, meu Deus, eu amo você. Mas despreza o seu irmão a qual você vê. E nós vamos ver que no livro de Tiago, Tiago explana um pouco sobre isso. E ele diz: Olha, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, mas ao seu irmão você despreza? Ou seja, se você não ama primeiramente o seu irmão que está aqui do seu lado, se você não ama aqueles que você está vendo e não os serve, né? Porque na verdade o evangelho tem a ver com serviço, não com recebimento. Você não é digno de nada. A graça te torna digno de receber a salvação, mas porque você tem a graça, não significa que você deve ser servido, mas o evangelho a todo custo, a todo tempo, tem a ver com servir. Nós vamos observar que Jesus Cristo, ele serviu
a nós. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez como nós, para que nós um dia pudéssemos ser como ele é. Ou seja, Jesus veio para servir. E mais, Jesus diz para nós sermos igual a ele, servindo aqueles que têm necessidade. Jesus veio para os necessitados. Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus curou leprosos, Jesus curou, entre outras enfermidades, muitas pessoas. Jesus ressuscitou pessoas. Ou seja, Jesus em seu ministério, ele ensina que servir é melhor do que receber. Ou seja, o Evangelho nos ensina que dar é melhor do que receber. E aqui esta palavra que se atribui a Mateus 25, 41 a 46, está dizendo que quando nós não servimos aquele que tem fome, quando nós temos condições de servir aqueles que têm fome e não servimos, quando a gente tem condições de vestir aqueles que não têm vestes para vestir, quando a gente despreza aqueles que são estrangeiros e a gente tem condições de acatá-los, de ajudá-los, então nós estamos desprezando o próprio Jesus. Tanto que Jesus, quando as pessoas chegaram-se a Jesus, como Jesus estava dizendo, alguns disseram para Jesus: Jesus, em teu nome eu preguei, eu curei demônios, eu expulsei. E então Jesus olha para eles e diz: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas por quê? Porque exatamente é o que está escrito aqui em Mateus 25. Olha só, no capítulo versículo 42, porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles responderam dizendo: Senhor, quando que nós vimos o Senhor com sede ou com fome, ou estrangeiro, nu, enfermo na prisão, e não te visitamos? Eles ficam indagados, se perguntando quando isso aconteceu, que nós não vimos Jesus com fome, nós não vimos Jesus sendo estrangeiro e recebemos ele, nós não vimos Jesus sem vestes e o vestimos. Na verdade, Jesus aqui estava falando dos pequeninos, olha só. Então eles lhes responderam dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, nós entendemos que existem duas realidades, dois locais a qual se tem um destinatário. Ou seja, aqueles que são justos têm o destino firmado nos céus, uma eternidade nos céus de glória juntamente com Deus. Mas para aqueles que praticam a iniquidade, para aqueles que vivem uma vida de pecado, já tem o seu lugar reservado no inferno. Esta é uma realidade. Queira você acredite ou não, eu lhe dou um conselho de você não pagar para ver. Façamos nós o que é melhor diante da Bíblia e diante da presença de Deus. Vamos para a introdução desta aula, que diz o seguinte: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que os céus nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Vamos então para a primeira parte, que diz o pensamento humano a respeito do inferno. Vamos para o primeiro subtópico, que diz filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno por um tempo provisório, porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance
para entrar no céu. Ou seja, aqui está falando de pessoas que têm suas mentes cauterizadas no erro. A Bíblia nos deixa bem clara de uma eternidade de tormento. Não é simplesmente um tempinho que você vai passar lá para você sofrer todos os seus pecados que você cometeu na sua vida e já acabou. Não. Na verdade, o inferno é real e é eterno. Assim como existe um céu eterno, existe um inferno eterno para aqueles que praticam maldades e iniquidades. Mas aqui nós vamos observar que existem pessoas, até mesmo teólogos, pastores, com nomes, dizendo que, na verdade, o inferno é um assunto que não deve ser relativizado, né, um assunto que deve ser falado nas igrejas, porque, na verdade, segundo a eles, é um pouco pesado demais para as pessoas ouvirem. A realidade do inferno é real. A realidade do inferno é totalmente prática na Bíblia. A Bíblia nos explica e nos ensina sobre o inferno. E tem muitas pessoas que querem deixar de lado esses ensinamentos. Vamos para o segundo subtópico, que diz o ensino universalismo. Do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus, e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Olha só, o universalismo trata o quê? Deus é amor, Deus é paz e vida, é nós, paz e amor. Não, não é bem assim que funcionam as coisas. Porque, na verdade, a mesma proporção a qual Deus é amor, Deus também é justiça. Os atributos de Deus estão todos em um pé de igualdade. Deus não é mais amor do que é justiça, e nem mais justiça do que é amor. Mas todos os atributos, todas as características de Deus estão todas em um pé de igualdade. Não é como nós, seres humanos, que muitas das vezes alguns são mais amorosos, alguns são mais justos, alguns agem mais por impulso, alguns agem mais com cautela. Não, Deus é puro, santo, verdadeiro, justo, agradável. Deus é a própria justiça. Deus é o próprio amor. Deus é a própria ira. Deus é a própria misericórdia. Então vamos aqui para o terceiro subtópico, que diz o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno. Como se encontra claramente exposto no Novo Testamento, não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. Resistiriam à verdade. Apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores nos últimos dias. Ou seja, existem muitas pessoas ensinando, como nós lemos aqui no segundo subtópico, o universalismo, né? Que na verdade todos estão destinados a um céu, que aqueles que vão passar pelo inferno é só um tempinho para poder se redimir dos seus pecados, mas não é essa a realidade que a Bíblia está nos ensinando. A realidade que a Bíblia nos ensina é que existirá um céu eterno de glória para aqueles que são justos habitarem, mas também haverá um inferno de tormento eterno para aqueles que praticam as más obras e a iniquidade. Estes participarão de uma eternidade no inferno. E saiba que uma eternidade não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20, 100 anos, 1000 anos. É uma eternidade, ou seja, não tem fim. Não é finito, é infinito, não tem fim. Ou seja, busquemos nós ir para o céu, ao invés de ir para o inferno. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos.
Mas esta é um ensinamento totalmente equivocado da palavra de Deus. E não se atribui ao que nós aprendemos realmente na Bíblia, não se atribui ao que realmente Cristo ensinou para aqueles que têm ouvidos ouvirem. Vamos para a segunda parte da nossa lição, que diz como a palavra inferno aparece na Bíblia. Vamos para o primeiro subtópico, que diz no Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é o Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno ou cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Né? Os fiéis seriam resgatados desse lugar, pois não seriam resgatados, os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre o lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para um novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Já vamos então para o segundo subtópico, que é a palavra inferno, aparecendo na Bíblia no Novo Testamento, que diz o seguinte: 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, que traduz a hebraica de Sheol, Tártaro ou Gehenna. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios, mortos em que eles sofreram punição pelas suas obras más, os anjos caídos que estão presos neste lugar. A palavra Gehenna, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Himon, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Hinom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Ou seja, a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós entendemos toda a etimologia da palavra inferno aqui, né, que no Antigo Testamento era usado a palavra Sheol para retratar-se ao inferno, né, um lugar de tormento, um lugar onde os fiéis seriam resgatados deste lugar. E nós observamos que no Novo Testamento algumas coisas são mudadas. Né? Por exemplo, nós vemos a história do rico e do Lázaro. Lázaro estava no paraíso e o rico não. O rico estava no Hades. E lá no Hades ele tinha os seus tormentos. E ele queria avisar a sua família que ele estava lá, que era para sua família fazer as coisas boas. Mas na verdade não tinha a possibilidade daqueles que estavam no Hades se comunicar com aqueles que estavam do lado de fora. Ou seja, a realidade de um inferno é totalmente compatível com a Bíblia. A Bíblia nos ensina, e agora no Novo Testamento nós vamos ver o Hades, né, ou o Tártaro, ou o Gehenna, que na verdade retratam a realidade de um inferno. Ou seja, nós devemos estar sempre atrelados na palavra de Deus para não participar deste fogo eterno que irá consumir perpetuamente as almas das pessoas sem que elas venham ser consumidas de verdade. Ou seja, um fogo que queima, mas não consome, que arde, mas não para de queimar. Eu não gostaria de ir para esse lugar. Eu espero que você também não queira estar lá. Eu acredito que um churrasquinho é um pouco difícil de fazer lá, né? Na verdade, a carne é queimada, mas vamos deixar
essas brincadeiras à parte, e vamos agora para a terceira parte, que diz a doutrina bíblica do inferno. O primeiro subtópico diz o seguinte: o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, conforme descrito em Gênesis 1:26. Mas sim o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar de Satanás. E os seus demônios foram. Ou seja, aqui nós entendemos que o conceito bíblico do inferno é que, na verdade, é um lugar destinado para Satanás e os seus anjos. E aqueles que não cumprem com a boa palavra do Senhor estão destinados juntamente com Satanás para este fogo eterno. Quando nós observamos, lá no início do jardim, havia-se uma comunhão entre o homem e Deus. Deus descia no jardim todos os dias e tinha um encontro com Adão e Eva. Mas quando Adão peca, quando Eva peca, eles perdem essa comunhão com Deus. E nós vamos observar a respeito, né, da palavra de Deus, a partir do Êxodo, que Deus dá a lei para o povo. Porque, na verdade, todos já estavam destituídos da glória de Deus. Todos estavam excluídos, separados da glória de Deus. Já não tinham mais vínculo com Deus. Porque lá no jardim, Adão quebra aquele princípio que não era para ser quebrado. E então, a aliança com Deus ali é quebrada. Porque Deus trouxera um único mandamento para Adão: não coma deste fruto. Pois se comer deste fruto, vencerás a morte. E o primeiro pecado de Adão começa sendo desobediência e a omissão. Adão omite aquilo de Deus e joga a culpa sempre no próximo. Quando Deus pergunta, como você sabe que você está nua? Não. Adão já joga a culpa na mulher e a mulher joga a culpa na serpente. E então a humanidade tem esse ciclo vicioso de nunca querer assumir os seus próprios erros, nunca querer assumir os seus próprios atos. Há quem faça isso? Ah, sim, eu não estou generalizando isso. Mas, na verdade, muitos preferem jogar a culpa em alguém para não ser o culpado. Mas o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina que Jesus se fez culpado para nós, para que nós pudéssemos reatar aquela aliança a qual Adão tinha com Deus. Ou seja, quando nós falamos de religião, nós estamos falando de religare, né, no latim, que na verdade significa religar. Quando nós estamos falando de uma religião baseada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, estamos falando de algo que nos religa a Deus. Nós estamos falando de algo que nos trará a aliança a qual foi perdida por Adão lá no Jardim do Éden. Então a única coisa que nos pode fazer chegar novamente à presença de Deus e ver Deus face a face é somente por meio do sacrifício de Jesus Cristo e andar nas suas palavras. Pois Jesus bem diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se Jesus é o caminho, ele é a maneira de viver, o jeito de viver, a forma correta a qual se deve viver. E a Bíblia nos ensina como viver uma vida debaixo da palavra que Jesus Cristo pregou aqui na terra. E se nós vivemos o caminho que Jesus Cristo e andamos pela verdade, não é questão de ser sincero, pois eu posso ser sincero aqui com você em expor a minha opinião, mas se não houver verdade na minha sinceridade, então de nada a minha sinceridade vale. Na verdade, o que vale de verdade é a verdade, não sinceridade, mas sim verdade. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Jesus não diz, eu sou a sinceridade, eu sou sincero. Não, Jesus diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus é quem pode nos proporcionar
vida eterna, vida com abundância, ao contrário da morte eterna que passarão aqueles que não seguem aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e somente se achegará ao Pai se for por mim, assim diz Jesus. Ou seja, seguindo pelo caminho, verdade e a vida que é Jesus Cristo, é que nós conseguimos reatar a nossa aliança com Deus conforme Adão tinha lá no jardim do Éden. É assim, é através da palavra que nós poderemos um dia reatar a nossa aliança com Deus. Vê-lo face a face. Nós aqui na terra podemos sentir a presença do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, que é o nosso consolador, ajudador, amigo, conselheiro, nós podemos seguir doravante para o nosso rumo celestial. Vamos então para o segundo subtópico, que diz: o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Quando nós fazemos um voto com Deus de aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, não basta somente com palavras dizer: eu aceito Jesus, eu acredito em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não basta você dizer com a sua boca e professar: eu acredito que Jesus vive e reina, se você não segue aquilo que Jesus pregou. Seria a mesma coisa de um filho olhar para o próprio pai e dizer: pai, eu acredito em você, você é real, mas você não segue os ensinos de seu pai. Ou seja, todos nós tivemos um pai ou uma mãe. Talvez alguns foram criados pelos avós, tios ou tias, alguns adotados por outras pessoas, ou outros não tiveram uma paternidade ou uma maternidade, mas outrora foram ensinados por alguém, por alguma coisa. Você teve algum ensino. Para você viver junto com aquela pessoa, você tem que acreditar nela e viver como ela vive. Porém, muitas das vezes nós vemos que muitas pessoas não são e não caminham da maneira correta. Então nós devemos ter uma análise daquilo que estamos vivendo. Se a pessoa a qual nós estamos convivendo não vive de maneira correta, então não podemos agir como ela age. Mas aqui a palavra de Deus é justa e verdadeira. A palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus é verdadeira. Então aqueles que seguem a verdadeira palavra, como foi dito aqui, João 14,6 diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Aqueles que seguem essa palavra terão o direito da vida eterna. Esta é a nossa promessa. Essa é a nossa bendita esperança que está firmada nos céus. Ou seja, se nós acreditamos e seguimos verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Deus nos colocou em sua palavra, então teremos participação no reino celestial. Mas aqueles que se atribuem a fazer ao contrário do que a palavra de Deus nos diz, estes então sofrerão eternamente. Terceiro subtópico diz: o castigo será eterno. Diversas passagens no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelam contra Deus e a sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados são lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno, e os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto,
a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, pessoal. Olha só que interessante. Eu e você temos algo chamado livre-arbítrio. Eu escolho o que eu desejo fazer. Eu escolho o que eu quero fazer. Se eu quiser fazer o mal, eu faço. Se eu quiser fazer o bem, eu assim o faço também. Mas sabendo que todas as minhas escolhas serão responsabilidades totalmente minhas. Há quem culpará a Deus por ser lançado no inferno, porque na verdade não se responsabilizou pelos seus atos, não se responsabilizou pelo fruto da sua própria escolha. Se eu escolho viver de maneira deliberada e errante, assim eu devo assumir a minha consequência eterna. Mas se eu vivo uma vida de santidade com Deus, se você vive uma vida de santidade com Deus, saiba que a sua consequência não será desastrosa, mas sim será honrosa diante de Deus. Porque aqui na Terra nós temos dificuldades, nós temos muitos desafios a serem concluídos, mas eu me alegro em saber que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que as tribulações, as dificuldades do presente século não são dignas de serem comparadas com a glória que há de ser revelada a nós. Nós temos uma promessa diante a palavra de Deus. E os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Está escrito lá em Mateus 25, 46. E os que escolhem a Cristo receberão a vida eterna. João 5, 26. Saibamos nós lidar com as nossas escolhas. Se fizermos então o bem, mediante a palavra de Deus, não com uma boa intenção, mas com retidão à palavra, saibamos nós que nós estamos em um destinatário perfeito e agradável, que é os céus. Mas aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que praticam pecados, aqueles que praticam as práticas homossexuais, aqueles que praticam o adultério, a fornicação, a lascívia, o roubo, aqueles que matam por prazer, aqueles que agem de forma errada e dentre muitos outros pecados, saiba que o destino só será um, a não ser o inferno. Todos os seres humanos têm um lugar reservado no inferno. Talvez você possa se escandalizar com isso que eu estou dizendo, mas a realidade é essa. Todos pecaram, por isso estavam excluídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas agora no versículo 24, nos conclui dizendo: sendo justificados gratuitamente na redenção que está em Cristo Jesus. Foi pela graça. Todos os seres humanos tinham um lugar reservado no inferno, mas agora justificados pela graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Agora nós podemos seguir aquilo que Jesus Cristo nos diz, para que possamos nós estar face a face com Cristo. Então, eu encerro esta aula te dizendo: a escolha é sua, totalmente sua, não mais de ninguém, mas você escolhe pessoalmente se deseja viver em um céu de glória ou se deseja viver uma eternidade no inferno. A escolha é sua. Esta é a realidade bíblica do inferno. O inferno, tanto quanto o céu é real, o inferno também é. Então, escolha por si mesmo aonde você quer ir. Fazendo as boas obras que Jesus nos ensina, esta nos dará uma passagem livre para o céu. Mas, ao contrário disso, só nos levará a uma eternidade de dor. Meus irmãos, eu encerro essa aula. Eu sou grato a todos vocês que estão assistindo. Eu sou grato a todos vocês que estão acompanhando essas aulas.
E me perdoem pelo atraso destas aulas. Não foi intencionalmente, mas nós terminaremos e concluiremos essas aulas para a honra e glória de Deus. Fiquem com Deus. Eu te espero na próxima aula. A paz do Senhor Jesus.